Amém. Graças ao Senhor. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Entramos na mensagem 2, destinatário, as igrejas da Galácia. Paulo abre a epístola aos Gálatas, enfatizando que ele era apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por intermédio do Senhor, mas por Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Podemos aqui tocar um pouco por que Paulo ele abre a epístola aos Gálatas enfatizando que ele era apóstolo, que não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. É que os irmãos na Galácia eles estavam indo, dando ouvido para outro evangelho, para um evangelho diferente, um evangelho que estava tirando os irmãos da simplicidade, do desfrute de Cristo, e estavam indo para a mente, para a lei. Então Paulo, como eu falei a semana passada, cada igreja tinha os seus problemas. E o problema da igreja em Gálatas era que tinha alguns que estavam perturbando, falando uma palavra diferente, uma palavra que estava tirando os irmãos do Espírito. E aqui em Gálatas 3, Paulo fala, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, como foi o início da igreja em Gálatas? Foi no Espírito. Teve um início muito positivo. Os irmãos ali começaram a praticar a palavra que o apóstolo Paulo estava ali anunciando a eles. Mas os irmãos, aos poucos, eles foram perdendo a simplicidade. Aí Paulo fala, sois assim insensatos, porque eles estavam ouvindo uma palavra diferente. Aqui no capítulo 1, versículo 6, Paulo fala: admire-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, nós temos que focar nessa parte. Paulo, ele dá ali o início da sua epístola, tendo como encargo, falando que ele foi um homem separado, ele foi um homem preparado, e o Senhor revelou para ele a palavra da economia neotestamentária de Deus. Em todas as epístolas de Paulo, Paulo fala da economia neotestamentária de Deus. A diferença era que cada igreja, cada cidade, os irmãos passavam por problemas diferentes. Então, para a igreja em Gálatas, estava acontecendo isso na igreja. Os irmãos estavam dando ouvidos a outras pessoas que estavam ali perturbando, falando o evangelho diferente. O evangelho que estava levando os irmãos para onde? Para a lei. Aqui no 3:2 ele fala: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então os irmãos estavam indo para onde? Para a carne. E na carne não há aperfeiçoamento. Na carne, Cristo não cresce em nós. E Paulo ficou muito preocupado. Então ele escreve essa carta aos destinatários para as igrejas na região da Galácia. Por isso que ele fala: Paulo apóstolo,
não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Né? Então esse foi o encargo do apóstolo Paulo a escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Porque eles estavam, né, sendo enganados, eles estavam partindo para o outro evangelho, um evangelho que não traz crescimento de vida. Então os irmãos estavam sendo desviados para o outro evangelho. E Paulo dá ali o foco, né, que ele, né, foi separado, né, fala aqui no versículo 13, porque ouviste qual foi meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Né? Na minha nação, quanto ao judaísmo, afantasiavam-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então, o que ele foi fazer na região da Arábia? Ali ele teve a revelação da economia neotestamentária de Deus. E o foco do apóstolo Paulo, em toda a sua vida aqui na terra, era anunciar, era pregar esse evangelho, era fazer os irmãos serem aperfeiçoados, a viverem no Espírito, a andarem no Espírito, a crescer em vida. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A palavra que ele falava era a palavra, né, da economia neotestamentária de Deus. A diferença de cada epístola era os problemas que cada igreja passava, né, naquela época. Os problemas eram diferentes. Mas na igreja em Gálatas, o problema estava sendo esse. Os irmãos estavam sendo enganados, né, estavam sendo fascinados, né, a dar ouvido, né, para obras da lei, a serem aperfeiçoados na lei. Né. Então Paulo fala, né, tendo começado no Espírito. Nós vamos começar no Espírito e vamos terminar a nossa caminhada no Espírito, né, ouvindo a palavra do Senhor, né, não ouvindo a palavra como sendo de homens. Né. Quando você ouve uma palavra, né, dos apóstolos e começa a razoar na mente, começa a razoar na sua mente, você não consegue crescer em vida. Você vai sendo enganado. Mas vamos voltar para o nosso espírito. Vamos exercitar o espírito na leitura da palavra, na leitura do alimento diário. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa revelar a palavra para nós, para que o Senhor possa nos dar mais do teu espírito. Que o nosso começo, né, nessa série do alimento diário, nova série, né, seja no espírito. Que a nossa caminhada seja no Espírito. Por isso que Paulo foca aqui. Né? Paulo, né, apóstolo, não da parte de homens. Então vamos ouvir a palavra, não sendo um homem falando, mas que seja uma palavra de Deus para nós. Só assim, com o nosso espírito liberado, com o nosso espírito exercitado, né, essa palavra ela vai operar em nós. Foi como aconteceu com a igreja em Tessalonicense. Eles ouviram a palavra de Paulo não como sendo de homens, e a palavra operou em cada um deles. Então que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né, que nenhum apóstolo possa, né, dar esse foco, que ele foi separado por Deus, né, mas em nosso espírito, né, essa palavra ela possa operar em nós. Vamos começar no espírito, né, e vamos terminar a nossa caminhada no Espírito, sendo aperfeiçoado, crescendo em vida, né, e avançando. Jesus é o nosso Senhor. Amém.